gravando. Então, vamos falar hoje sobre, dando continuidade, sobre o capacitor, né? Deixa eu pegar onde está o meu aqui. Só um minutinho, né? Que aí também nós podemos... Então, nós temos aqui de modelo, né, de exemplo. Aqui o capacitor. Né? E nós chegamos até a iniciar, né, falando sobre ele, na aula passada, onde a função dele é armazenar, né? Eles armazenam energia, ok? E essa energia, logicamente, ela é uma corrente, uma energia tem a capacidade de cada um deles, né? Igual eu mostrei isso aqui na aula passada, tem 200 volts. Isso aqui é um capacitor com uma capacidade bem alta, tá, gente? Capacidade bem alta de armazenamento. Então, é a corrente contínua, né? Ele armazena. Tá? E lembrando que a placa de circuito eletrônico ela é constituída por vários circuitos eletrônicos. Então, ela é constituída por vários circuitos eletrônicos, né? É um conjunto de circuitos eletrônicos. Então, o que acontece? Todos eles dependem de tensão e corrente contínua, né? A todo instante, a todo momento. E já comentamos a respeito de que os componentes eletrônicos eles trabalham com tensões baixas, né? Porque a corrente contínua trabalha com tensões baixas. E dessas tensões baixas são valores de tensões fixas, aonde não pode ter oscilações, né? Senão é prejudicial aos componentes eletrônicos, podendo até queimar, né? Danificar. Então, um dos componentes que auxilia, ajuda em manter essa corrente contínua sem perda, né? Sem problemas de perda ou sobretensão, é justamente o capacitor. Que a todo momento que o equipamento está ligado, ele está absorvendo aquela mesma corrente que está passando pelos componentes, ele está absorvendo para armazenar. Tá? Então, a função dele é essa, é armazenar essa corrente contínua. E aí tem o limite, né? Cada um tem o seu limite. Igual esse aqui tem 200 volts, mas o outros, esses pequenininhos aqui, ó, por exemplo, que tem na placa, não chega a 200 volts. Deixa eu ver se eu consigo enxergar algum aqui. Não estou conseguindo enxergar. Vamos ver do outro lado. Esse aqui está difícil de enxergar. Mas... enxerguei aqui, ó. 6,3 volts. Muito pouco. Esses pequenos aqui da placa aqui, ó. Ok? 6,3 volts. Tá? Então, aí vocês veem que, como eu falei com vocês, são tensões baixas, né? Que ficam percorrendo sobre as trilhas, né? Entre um componente e outro. E 6 volts, que esses daqui armazenam, cada um deles, atende suficientemente. Então, qualquer vestígio de problema, de falta de tensão por algum componente, os capacitores estão ali para suprir, porque eles estão justamente armazenados tensões para isso, né? Para liberar quando for necessário.
ok? Para determinado componente, né? Não é para todos os componentes. Cada capacitor está próximo de algum componente, que aí ele serve aquele componente que está próximo dele. Tá bom? Então, a função do capacitor é essa, né? Quando ele está conectado, né, a uma fonte de energia, ele está absorvendo aquela energia. Aí, ó. Né? Até ficar com a mesma tensão da fonte. Não. Isso aqui, não. Até ficar com a tensão nominal dele, né? Cada capacitor tem a sua tensão nominal que vem descrita. Igual esse grande que eu mostrei aqui é 200 volts. Aqueles pequenos da placa ali é 6,3 volts. Bem menos do que esse daqui, porque esse daqui não é de placa mãe não, tá, gente? Isso aqui é de fonte de alimentação. Na verdade, ela está justamente no ponto central onde existe a transformação da corrente alternada para contínua. Então, por isso, esses capacitores aqui são grandes desse jeito. Tá? E ao retirar aquela corrente que está fazendo com que o capacitor está absorvendo, né? O capacitor continua carregado. Ok? E justamente o fato de ele ficar carregado é justamente a capacitância dele. Né? Se ele, a partir do momento que eu desligo o equipamento e o capacitor passa por perdas de corrente, de tensão, com o equipamento desligado, isso significa que a sua capacitância está com algum problema, ou está começando a dar problema, não está eficaz, porque ele não pode ter essa perda assim, sem nada, sem do nada, né? Sem alimentar algum componente. Tá bom? Então, dando sequência aqui, então, o capacitor, nós precisamos entender, né? 3 fatos, 3 coisas. Tá? Quais seriam elas? A capacitância, a tensão máxima, né, que ele armazena, e o tipo de capacitor. Né? Então, tem vários tipos de capacitores. Né? Os mais utilizados por placas de computador é esses que vocês estão vendo na placa aí, né? Na foto. Esses são os mais utilizados. Tá? Aqueles na foto aqui. E eles têm uma tensão máxima que armazena, cada um, né? E a sua capacitância, que eu acabei de falar, né? Capacitância é o quê? A sua habilidade, ó, em armazenar a carga elétrica. Então, ele tem essa função de armazenar a carga elétrica. Mesmo o equipamento estando desligado, ele está lá com a carga elétrica armazenada. Se ele não consegue armazenar, ele está com problema. Tá? E o problema disso tudo é que é? E ele influencia todo o circuito eletrônico. Tá? Um capacitor que esteja com problema de capacitância, um desses daqui, por exemplo, ele influencia todos os outros. Tá? Fazendo com que a placa até pare de funcionar. Né? E aí eu preciso descobrir qual deles. Né? Muitas das vezes eles estouram, né? Igual esses daqui, ó. Vocês vão conseguir enxergar, mas a ponta deles aqui, ó, de cima, está estufada. Não está estourado. Isso significa o quê? Significa que ele está danificado, não presta para nada mais. Tem que ser substituído, porque essa placa-mãe ela deixa de funcionar com um capacitor danificado, né? Aí, fazendo a substituição, ele volta ao normal, o funcionamento da placa. Beleza? Só que aí tem um detalhe, né? Igual eu falei, é complicado de... Se a gente pegar o multímetro e tentar testar direto na placa, a gente vai ver o problema sendo distribuído a todos os outros. Né? Então, a gente tem que ter um olhar bem cirúrgico para tentar descobrir qual que é. E aí tem que tirar ele, né? E a retirada dele tem que ser certeira, porque senão, se não acertar, tem que passar para outro, né? Logicamente. E aí fora da placa a gente consegue medir certinho se ele está com problema ou não. Mas na placa, muitas das vezes a gente não consegue descobrir, porque ele pega, né?
a habilidade, ele pega a corrente, né, dos outros. Então é meio que um circuito, está todos interligados no mesmo circuito, então tem esse problema, tá? E falamos também sobre o Faraday, né, que é justamente a unidade de medida do quê? Da capacitância de um capacitor. Beleza? Então aqui nós temos também, ó, junto com a tensão que ele armazena, vem descrito, ó lá, esse daqui é 330 microfaraday, tá? Então aqui, ó, 1 microfaraday é esse valor aqui multiplicado por 330. É a capacidade desse daqui. Tá? O valor mais alto de todas essas unidades aqui que vão mudando de nome, o valor mais alto é o Faraday. 1 Faraday, nós não vamos ter tão cedo um capacitor para computador, pelo menos, né, com essa capacidade de 1 Faraday. Então vai estar sempre abaixo aqui. Ó. Esse, por exemplo, que é grande, ó, a capacitância dele é 330, né? 330 microfaraday. Então ele está na segunda casa aqui ainda. Ó. Então é esse valor que vocês estão vendo aqui, multiplicado por 330. Tá bom? Então seria 330 microfaraday. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Ô, Davi. Podemos dar sequência? Então vamos lá. Então falamos sobre a capacitância. Ah, outro detalhe. Esse multímetro aqui, ó. Esse multímetro aqui é um multímetro simples. Tá? Em torno de uns R$30, máximo 40, vocês compram ele. Então ele é um multímetro básico. Porém, dos básicos, esse daqui é um dos melhores. Tem esse e um amarelado também, que é bem parecido com ele. E ele tem a maioria das grandezas. A maioria das grandezas a gente consegue medir utilizando esse multímetro. Ok? Lá no Sebrae nós temos outros mais avançados, né? Que vocês vão poder variar, né? A maneira de mexer, de conhecer. Então a gente vai ter um contato com outros tipos também. Tá? E o que eu quero dizer é o seguinte. Ele mede diversas grandezas. Só que uma das grandezas que ele não mede é a capacitância. Então eu não consigo descobrir como que está a capacitância de um capacitor com esse multímetro aqui. Tá? Mas eu estou com outro aparelho aqui, que é o capacitômetro. Ele serve só para medir capacitores. Tá? O Jefferson está chegando agora. Tá pior do que eu, hein, Jefferson? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Jefferson. Pronto, aqui é Jefferson. Eu vou pegar para vocês verem o capacitômetro. Só um minutinho. Volto agora. Então, aqui nós temos um capacitômetro. Vocês vão ver que não sei se vai dar para vocês verem, que está meio ruim aqui a imagem, mas aqui acho que dá para ver. Vocês vão perceber, ó, todas as medidas deles é em microfaraday, né? Em milifaraday, então, tudo relacionado à capacitância, os valores aqui, ó. Beleza? Então, com esse equipamento aqui, nós conseguimos medir a capacitância dele como está.
né? Se ele está muito abaixo ou muito acima, ou se ele está no valor correto. Beleza? E com o outro multímetro, nós conseguimos medir qual que é a tensão que ele está armazenado. Ok? Aí nós medimos a tensão e o outro a gente mede a capacitância. Tá bom? Acho que eu tenho uma pergunta aqui no chat. A função do capacitor, ele armazena, vamos voltar aqui, ó. Ele armazena energia elétrica, né? Com a corrente contínua. Então ele tem um valor nominal que ele armazena. Igual eu mostrei os da placa aqui, tem os de 6.3 e esse avulso aqui que eu mostrei para vocês, eu já perdi ele aqui, 200 volts, tá? Aí ele fica com essa corrente armazenado, mesmo o equipamento estando desligado, ele mantém o componente carregado, né? Mas aí no momento que está trabalhando, igual eu falei com vocês aqui, ó, os componentes eletrônicos, eles trabalham com corrente contínua, e a corrente contínua é uma corrente fixa. Ela não pode ter variação, né? Não pode diminuir, não pode aumentar. E isso acontece com a corrente alternada. Pode ser que tenha uma queda de tensão, uma sobretensão. E essas dificuldades elétricas pode acabar repassando para a corrente contínua. Né? Porque a corrente contínua ela simplesmente ela é transformada da corrente alternada. Então, para não correr algum problema, se caso for ocorrer, os capacitores estão ali carregados, né? Auxiliando, né? Se caso for necessário, algum componente próximo dele para completar as cargas, né? E não permitir que os componentes sintam, né, uma variação. Tá? Isso é uma das funções do capacitor. Existem outros componentes que ajudam nisso também, mas o capacitor ele é o principal, né? É o principal a ter essa função. Beleza, André? Beleza. Esclarecido? Então, dando a sequência aí, ó. Tensão. A tensão significa o quê? Que cada capacitor aceita uma tensão máxima. Porém, nem sempre ele armazenará o valor máximo, podendo armazenar valores menores. Então, isso daí é normal, né? Comum. Por exemplo, aí nós temos um de 6.3 volts, temos um aqui de 16 volts, temos um de 50 volts e o outro de 100 volts. Não significa que cada um deles vai estar com essa tensão. Tá? Isso aí é o valor máximo que eles podem chegar. Mas com a decorrência das atividades, a corrente passando pelas trilhas, utilizando, dando sobretensão, queda, e eles ativamente trabalhando, pode acontecer de, por exemplo, o de 6.3 volts, eu desliguei o meu equipamento lá e ele ficou com 4 volts. Ele não está completo, mas está com os 4 volts. Tá? Isso aí é mais do que comum. Beleza? O que não pode, por exemplo, ele ficou com os 4 volts, aí desliguei o equipamento, está com os 4 volts. Quando for ligar o equipamento, ele está com 0 volt. Ou seja, ele descarregou. Sozinho ele descarregou. Isso aí é problema. É problema do quê? De capacitância. Beleza? Isso que não pode. Então, o capacitor ele tem que manter a sua tensão armazenada. Ele tem que ter, através da sua capacitância, ter essa habilidade, né? De manter a tensão armazenada. Beleza? Dando sequência aqui, né? Então, nós temos outros tipos, né? De capacitor. A maioria dos capacitores que nós vamos trabalhar é desse tipo, que eu falei aqui agora, que eu vou falar o nome dele, né? Mas nós temos aqui, ó, de vários materiais, né? Capacitores de cerâmica, que são esses daqui, ó. Tá? O computador costuma ter esses pequenos de cerâmica. Poliéster, tântalo, mica, vidro,
teflon, todos diversos materiais, tá? E seus formatos podem ser chatos, cilíndricos ou quadrados, igual vocês estão vendo aí, até SMD, ó. Olha os SMD aqui, ó. SMD já são aqueles componentes avançados tecnologicamente, usados em placas menores, celulares, né? Fazendo com que os componentes diminuam, né? E exercendo a mesma função desses componentes grandes aí, ó. Ok? Então é isso, né? Independente do formato do seu tipo, né? Ele certamente terá a mesma função, tá bom? O tamanho físico do capacitor depende da sua construção e de quais materiais são utilizados. Beleza, isso aí não é segredo não. E quanto maior a sua capacitância e maior a tensão, maior vai ser o quê? O volume desse capacitor. É o caso desse daqui, né? Esse daqui ele é grande, que é de fonte de alimentação, em relação àquelas que eu mostrei aqui da placa, ele é digamos que umas 5 vezes maior que aqueles. E a tensão dele é 200 volts, o outro lá é 6 volts. Então a diferença é grotesca, né, gente? Então, quanto maior seu volume físico, né, maior vai ser a sua capacitância e a sua tensão também de armazenamento. Ok? Então é isso. Vamos ver aqui o que nós temos mais e aí nós vamos trabalhar um pouquinho com o multímetro, né? Vou tentar passar para vocês aqui. Capacitor eletrolítico. Esse daqui é o principal, né? Que a maioria das placas hoje de computador utiliza. Que é justamente esse daqui, ó. É o eletrolítico. Tá? Ele é bastante comum. Ele possui o eletrólito, que é um líquido químico, né? Um componente químico internamente, que é justamente ele que trabalha em armazenar a carga. Tá? E os capacitores eletrolíticos, eles possuem polaridades, tá, gente? Então, todo capacitor que vocês pegarem que seja desse eletrolítico, vocês vão girar ele assim, ó, e em algum momento vocês vão ver uma faixa. Olha aqui a faixa aqui, ó. Essa faixa, coincidentemente, ela está junto com um terminal aqui, ó. Esse capacitor ele está com o terminal quebrado. Deixa eu pegar um aqui que tem o terminal. Aqui, ó. Esse aqui está com o terminal comprido, ó lá. Então vocês vão ver que tem um terminal, ele está em direção a essa faixa, olha lá. O que essa faixa está mostrando desse terminal? Que nesse terminal aqui é o quê? É por onde passam os elétrons, né? A carga negativa, ok? E o outro, que não tem nada de indicação, é os prótons, né? A carga positiva. Beleza? Então, se eu tirar um capacitor de uma placa, eu tenho que ver qual que é a posição. Apesar que a placa costuma até ajudar, né? Depende do fabricante. Mas se não tiver a marcação na placa, vocês precisam olhar da maneira que vocês tiraram aonde que está a carga negativa, né? E na hora de colocar o que vocês estão substituindo, a carga negativa tem que ficar na mesma posição, tá? Tem que ficar na mesma posição. Não pode inverter. Se eu inverter, certamente a placa não vai funcionar e eu posso também danificar ele, né? O capacitor. E aí tem que trocar novamente. Tá bom? E aqui nós temos aqui, ó. Justamente está falando isso aqui, ó. Se inverter, eles podem vazar ou explodir, tá? Só que a explosão dele não é uma bomba nuclear, tá, gente? Ele estoura igual aquelas bombinhas pequenininhas, né? Aqueles estalinhos. Faz um estalo só, tá? Mas acho que dá para assustar, não dá não? E aqui embaixo está mostrando, ó,
as polaridades aqui, ó. Marcação. Olha lá. Tudo que vocês estão vendo aí são marcações do negativo. Tá? Positivo não é marcado, não. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, nós vamos voltar para a gente fazer a atividade agora. Essa atividade aqui, ó, né? Utilizando o multímetro para medir os componentes da aula, né? Então, nós vamos medir. Vou até separar aqui. Nós vamos medir o resistor. Ok? Temos o resistor para medir. Temos... Vou fazer a medição do varistor também. Tá? E do capacitor. Vamos fazer a medição dos três. Tá? Deixa eu separar aqui. Então, nós temos aqui um capacitor. Temos um outro menor. Acho que 2 capacitores estão bons. Resistor tem uns 3 aqui. Muito bem. O varistor. Já temos os 3, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Beleza. Então, tranquilo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar aqui o local aqui. Vou colocar uma mesinha aqui na frente e deixar o multímetro na posição da câmera, né? Para ficar melhor para vocês. E vou tentar melhorar a iluminação aqui também. Tá? Aí, enquanto eu acerto isso daí, né? Eu vou dar um intervalo de uma vez aí para vocês. Tá? Então, eu vou encerrar aqui esse link. E dentro de alguns minutinhos aí, eu já mando o outro link para vocês. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta antes? Alguma dúvida nos 3 componentes? Já podemos passar para o multímetro com eles? Ou alguém quer tirar alguma dúvida ainda? Tá tranquilo, então? Ok. Então, eu vou encerrar o link aqui. Daqui a pouquinho eu já mando outro link para vocês aí. Tá? Hoje eu vou demorar menos um pouquinho por causa do tempo, que a gente começou mais às 7h15. Então, rapidinho eu já vou mandar o link para vocês aí. Beleza? Até mais, galera. Falou.